Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é a chave para transformar uma propriedade rural, sabe? Deixar de ser só um pedaço de terra e virar um negócio que realmente dá resultado. E o segredo para isso não é sorte, não. É algo bem mais pé no chão: planejamento. Vamos ver como isso funciona na prática? E para a gente começar, essa citação aqui é simplesmente perfeita. Ela nos lembra de uma coisa super antiga, mas que continua valendo. Antes de começar qualquer projeto grande, a primeira coisa a fazer é sentar, botar a cabeça para funcionar e calcular os custos. É uma lição de milhares de anos que é a base de tudo. Pois é, para muitos produtores, gerenciar a fazenda parece um pouco com ter um problema de saúde sem saber o que é. Sabe aquela sensação de que as coisas não estão indo bem, que o lucro não aparece, mas sem ter a menor ideia de onde vem o problema? Essa incerteza, ela pode paralisar. E toda essa angústia, no fundo, se resume a essa pergunta aqui. Parece simples, né? Mas a resposta para ela é o que define a saúde financeira de qualquer negócio no campo. Sem saber isso, qualquer decisão vira um verdadeiro tiro no escuro. E olha, essa situação que o Dennis Armstrong descreve, ela é a mais pura verdade em muito lugar por aí. Reclamar do preço de venda sem saber o próprio custo de produção é como dirigir um carro sem ter a menor ideia de quanta gasolina tem no tanque. Uma hora, simplesmente para. Então, qual é o primeiro passo para começar a resolver isso? O diagnóstico. É isso mesmo. A gente precisa fazer um verdadeiro raio-x da propriedade, uma análise bem profunda para entender direitinho o que está acontecendo antes de sair receitando qualquer remédio. Mas, na prática, o que é esse tal de diagnóstico? Bom, é um mergulho total nos dados, entender tudo, o que está dentro e o que está fora da porteira. É mapear o clima, o solo, a equipe, os equipamentos, enfim. É como se a gente estivesse pintando um retrato super fiel da situação atual do nosso paciente. E essa análise começa olhando para fora. Por quê? Porque a propriedade não é uma ilha isolada, né? Como é o clima na região, quem são os fornecedores de insumos, para quem se vende o que é produzido e a logística, como funciona. Entender todo esse ambiente externo é fundamental para a gente conseguir enxergar as oportunidades e também as ameaças. Agora sim a gente olha para dentro. Essa parte é como se fosse o exame físico da fazenda. Quantos hectares tem? Qual o tipo de solo? Tem água disponível? E as construções, as máquinas, os veículos? Cada detalhe desses é uma pecinha do quebra-cabeça e essa prancheta de médico aqui ajuda a não deixar nada de fora. E chegamos talvez na parte mais importante, o diagnóstico do gestor. Porque no fim das contas, a propriedade é um reflexo de quem está no comando. Qual a formação dessa pessoa, como é a capacidade de liderar, existe vontade de mudar, de adotar coisas novas, tem acesso a dinheiro? O fator humano é sempre um motor de qualquer transformação. Certo, com o diagnóstico completo em mãos, com o raio-x prontinho, a gente pode finalmente passar para a primeira parte da receita, o planejamento estratégico. Agora que a gente já sabe exatamente onde está, chegou a hora de decidir para onde queremos ir. E todo esse processo de planejamento, acredite, se resume a responder essas 3 perguntas. Elas são simples, mas muito poderosas. A primeira, onde estamos, a gente já respondeu com o diagnóstico. O foco total agora é nas outras 2. E existem ferramentas ótimas para ajudar a organizar as ideias do diagnóstico. A matriz SWOT, ou FOFA, como a gente chama em português, é fantástica para isso. Ela dá uma visão super clara das nossas forças e fraquezas, que são internas, e das oportunidades e ameaças que vêm de fora. Isso mostra exatamente qual é a nossa posição no jogo. Ok, a estratégia está definida, o destino está traçado no mapa, agora a gente precisa detalhar a rota. É exatamente aqui que entra o planejamento operacional, que vai transformar aquela visão grandona em ações concretas para o dia a dia da fazenda. Então, o pulo do gato aqui é o seguinte: o plano operacional responde aquelas perguntas bem práticas. Quando vamos plantar? Onde o gado vai pastar? Quanto de insumo a gente vai precisar? É a organização da rotina para garantir que tudo seja feito da forma mais eficiente e com o menor custo possível. E olha, recursos visuais como esses são uma mão na roda. Mapas mostrando o que fazer no verão e no inverno, ou um calendário de rotação de culturas. Isso tira o plano do papel e deixa ele visual, fácil, de todo mundo na equipe entender. Fica óbvio o que precisa ser feito e quando. Beleza, já temos o diagnóstico, a estratégia e o plano de ação. Falta só a última peça desse quebra-cabeça, o planejamento gerencial. É como se a gente criasse um painel de controle, sabe? Para ficar de olho nos sinais vitais do negócio e ter certeza de que estamos indo pelo caminho certo.
Agora, o mais interessante aqui é a mudança de mentalidade que isso representa. É sair do eu acho que e ir para os números estão mostrando que. A gestão moderna não se baseia mais só em intuição, mas em dados concretos, em fatos que guiam as decisões. E por que isso é tão, mas tão importante? Olha só esse dado. Segundo uma pesquisa do Sebrae, só 40% dos produtores que foram entrevistados disseram que usam algum tipo de controle gerencial. Isso significa que tem um espaço enorme, gigantesco, para quem decide se profissionalizar e sair na frente da concorrência. E para a gente ir fechando, é fundamental entender uma coisa. Nada disso é um projeto que tem começo, meio e fim. Não. É um ciclo. É um novo jeito de viver e de gerenciar o negócio rural, sempre com um foco em melhorar um pouquinho a cada dia. E esse ciclo é representado perfeitamente pelo PDCA. Funciona assim: você planeja o que vai fazer, depois executa o plano. Aí você verifica se os resultados bateram com as metas. E por fim, você age para corrigir o que deu errado ou para padronizar o que deu certo. E aí, o ciclo começa de novo, garantindo essa evolução constante. E para encerrar, essa frase do Peter Drucker que é muito poderosa. Planejar não é tentar adivinhar o que vai acontecer, é ter o controle nas mãos para construir o futuro que se quer para a propriedade. A grande questão que fica é: que futuro está sendo construído aí no seu negócio?